E para fazer a mediação, eu convido Ellen da Silva, cofundadora da Maim Consultoria Antirracista. Ela vai ser a nossa anfitriã. Bem-vinda, Ellen. O palco é todo seu. Eu só acho que... tá ligado já. Boa noite. Que alegria estar aqui, ver essa sala cheia de amigos, amigas e pessoas, como já falaram antes, né, capazes de mudar a história da educação brasileira. Estou feliz aqui de representar a Maim Consultoria Antirracista, mas também feliz de celebrar aqui a organização desse evento. As próximas meses é o pessoal que bota a mão na massa mesmo. Então, a gente está muito animado de começar essa conversa. Mas eu queria, antes, celebrar a mesa anterior. Acho que toda a potência do que veio antes. Professora Petronila me deu vontade de aprender a ser humano de novo. Obrigada. Obrigada. Que potência. Obrigada. Então, vou chamar o pessoal que coloca a mão na massa aqui. Só não vou esquecer da minha audiodescrição. Eu sou uma mulher de cabelos crespos, estou vestindo um vestido branco, longo, com detalhes azuis e um sapato preto. Vou começar aqui, então, a chamar o meu pessoal da mão na massa. Essa mesa é a implementação da educação para as relações étnico-raciais, a perspectiva do poder executivo. Então, quero começar chamando a Márcia Lima, secretária de Políticas de Ações Afirmativas e Combate à Superação do Racismo do Ministério da Igualdade Racial. Não adianta. Bem-vinda. Dá uma vontade. Queria chamar o João Moura, coordenador de Assessoria Especial de Educação e Cultura e Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos. Bem-vindo. Agora eu gostaria de chamar o Eliel Benites, diretor de Departamento de Línguas e Memória do Ministério dos Povos Indígenas. Bem-vindo. O Paulo Pereira, secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. Luiz Felipe Miguel, presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação e secretário municipal de Educação de Sud-Menuti, São Paulo. E, por último, mas não menos importante, Fábio Vaz, representante do Conselho Nacional de Secretários de Educação e secretário do Estado de Educação do Tocantins. Vou aproveitar aqui, tomar meu assento e pedir para o pessoal do templo me ajudar aqui, para não passar. Gente, bom, eu já fiz minha audiodescrição, vou pedir quando eu passar a palavra para vocês também fazerem, não esqueçam. E a primeira pergunta vai para a secretária Márcia Lima. Fazendo uma retrospectiva, quando a gente pensa em experiências fundamentais para os movimentos negros, como a Frente Negra Brasileira, o Teatro Experimental do Negro, havia sempre uma escola no centro dessas iniciativas, né? Então, isso quer dizer que a agenda educacional sempre foi uma demanda histórica dos nossos movimentos. E, como a gente viu no painel anterior, é uma arena que a gente tem vitórias, mas muitos desafios aí pela frente. Então, considerando, né, o princípio da transversalidade, o papel de articulação do MIR com outros ministérios, mas também com a sociedade civil, eu queria pedir para você descrever os desafios e oportunidades para o engajamento desses setores para a equidade étnico-racial, especialmente na educação básica. Boa noite. Quero agradecer o convite. É sempre um grande desafio, né, falar sobre esse tema. Eu acho que tem uma questão super interessante que você... Assim, é uma pergunta muito boa, em primeiro lugar, porque ela traz uma trajetória, né? Eu tenho, principalmente para as novas gerações, assim, a sensação que eu tenho é sempre de uma ideia de que estamos inventando a roda, estamos começando um novo movimento, A educação é uma questão histórica para a população negra. E eu acho que é mais importante, que é um pouco para onde eu vou levar a minha curta intervenção de hoje, que é essa
ou seja, tem uma questão que me incomoda muito nesse debate, né? E que eu acho que essa pergunta me dá esse referencial da história, né? E acho que a mesa anterior traz um pouco isso. Nós somos os contadores das nossas histórias, nós temos capacidade de participar dessa história e da história, e essa história é uma história de todos, né? Uma coisa que eu vejo muito nas pesquisas recentes, agora em virtude dos 20 anos da Lei 10.639, é a não implementação da lei, né? As escolas que adotam não adotam a lei. Hoje a gente está aqui com gestores, acho que a gente pode. Como é que é isso, né? Por que algumas questões, isso acontece muito na agenda racial, que é a pessoa dizer, não, isso não é viável, isso não é possível, as pessoas não vão aderir. Então, a primeira coisa que eu acho que é fundamental, a história do negro no Brasil e a história do negro na educação, primeiro, ela é uma agenda histórica. Nós somos, e, ao mesmo tempo, ela não é apenas uma questão para os negros. Eu acho que existe um problema muito grande, e pesquisas sobre a lei, que eu tenho acompanhado recentemente, depois que eu entrei para o governo, estou mais próxima de tentar mapear todas essas agendas, que eu sempre estudei muito ensino superior. Mas, a mesma questão aparece nas ações afirmativas para o ensino superior. É um deslocamento do problema, como se esse problema fosse dos negros, fosse das crianças negras, né? A gente usa como categoria, né, o desempenho da criança, o rendimento da criança. O desempenho e o rendimento não é da criança, é do sistema, né? Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisa, quando a gente pensa em políticas, e hoje, estando no Ministério da Igualdade Racial, que é um ministério que tem a missão, digamos assim, dessa transversalidade, né? Mas, como a ministra Aniele sempre diz, transversalidade com responsabilidade, porque a palavra transversalidade, ela ganhou... Tudo é transversal e nada é transversal. Transversalidade é muito difícil de fazer. Né? Então, as pessoas acham que ela convida o MIR, o Ministério das Mulheres do Povo Indígena, ela fez transversalidade. Não é isso, né? O que é uma educação transversal? A ideia de uma coisa, quando a gente pensa, né, na palavra transversal, é algo que pega a todos. Né? Então, quando a gente fala da transversalidade de raça, de gênero, a gente está falando de uma transversalidade que envolve todas as pessoas. É que todas as pessoas se tornem atentos o que é raça, o que é gênero, qual é a importância dessas variáveis, para você entender o problema. Né? Então, hoje, dentro do Ministério da Igualdade Racial, a gente tem a prioridade de estabelecer o diálogo, obviamente, com o Ministério da Educação nessa agenda. Né? A gente tem uma agenda tão longa, né, que eu e Zara, a gente vive combinando de se encontrar, e a gente falou, eu estava até brincando com a Lucimar e com a Adriana, que estão aqui, né, assim, a gente está sempre marcando de se encontrar, mas é uma agenda tão longa que a gente nunca consegue agenda para essa agenda longa. Aí a Zara propôs um dia de trabalho. Eu falei, vai ser ótimo. Porque se a gente passar um dia trabalhando, porque assim, as nossas agendas estão muito conectadas. Né? E eu acho que, nesse sentido, qual a importância disso? Eu acho que a gente tem que se fortalecer. Né? Então, o papel do Ministério da Igualdade Racial hoje é fortalecer as agendas sobre a temática racial, com os ministérios que têm competência compartilhada. Nós não vamos fazer a reforma da escola, nós não vamos, mas nós temos capacidade técnica, política, de sensibilizar essa agenda. Em alguns lugares a gente não precisa sensibilizar, a gente é só parceiro, mas, em muitos espaços aqui dentro dessa esplanada, a palavra é essa mesmo. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas para que a gente entenda a questão da educação étnico-racial, e que eu acho que são dois elementos, né, que são importantes quando a gente fala de relações étnico-raciais na educação. É a presença desse conteúdo, que eu acho que é uma coisa, e são as relações raciais dentro da escola. Né? Então, eu acho que temos como desafio, né, discutir, entender por que essa lei não está sendo... porque tudo que se tinha, antigamente falava, não tem material, agora tem material. Não tem professor, agora... Então, qual é o problema? Né?
Eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar. Qual é o problema de implementar essa lei? Né? Além da lei, eu acho que tem a questão... Então, tem a questão do conteúdo, eu sei que meu tempo já... Tem a questão do conteúdo, mas eu me preocupo muito, né, como socióloga, que estuda desigualdades raciais, que estuda as relações raciais, que a gente se dedique a construir uma nova narrativa sobre as desigualdades raciais na escola. Então, eu convoco a todos que a gente pense como que a gente fala desse aluno, né, e fale mais do sistema. Por que esse sistema está fazendo que esse aluno não está aprendendo? Né? E a gente tem que falar de racismo. Né? Sem falar de racismo na escola, a gente não tem como falar de desempenho, de rendimento, porque essa narrativa ela estigmatiza muito os alunos. A gente precisa mudar essa narrativa sobre a educação. Desculpa, estourei o tempo para variar. Mas deu aula. Obrigado, professora e secretária Márcia. Acho que traz aqui um debate importante, principalmente para os gestores públicos, de pensar essa transversalidade com responsabilidade. Né? O que isso quer dizer? Espero que amanhã a gente consiga desenvolver esse debate, mas queria trazer agora a pergunta para o João Moura, que é coordenador do MDH. As escolas desempenham um papel crucial na identificação e na denúncia de abusos, na provisão da alimentação diária e na garantia de direitos básicos para todas as crianças, especialmente aquelas em situações mais vulneráveis, que são as crianças negras, indígenas e quilombolas. Como o Ministério dos Direitos Humanos, sendo responsável pela articulação interministerial e intersetorial das políticas de promoção e proteção dos direitos humanos no Brasil, vê os desafios e oportunidades para que os direitos dessas crianças, né, sejam garantidos e exercidos via escola pública? Não esquece a audiodescrição. Tá tudo bem? Olá, boa noite a todos e todas. Eu me chamo João Moura, eu sou um homem negro de pele clara, estou vestido com um terno claro, de óculos. Apesar da idade etária, a idade aparente é bastante nova. As pessoas me chamam o menino dos direitos humanos. Então, enfim... Eu queria responder essas questões trazendo uma outra questão do ponto de vista ontológico. E, para isso, eu farei a partir da minha história. Eu sou do interior do Rio, de uma cidade chamada Itaperuna. O meu pai é pedreiro, minha mãe é babá. Meu pai é uma campante do MTST. A minha trajetória toda foi em escola pública. Estudei, tenho 3 graduações, 2 graduações em escola privada, e uma graduação, minha graduação em educação é na escola pública estadual do Rio de Janeiro, né? E por que eu estou falando isso, né? Porque foi na escola que eu aprendi, por exemplo, que houve uma coisa no Brasil chamada descobrimento. E muito tempo depois eu percebi que esse descobrimento que eu aprendi a partir dos livros didáticos e a partir das aulas de história, mas não só, e outras aulas, que foi um processo chamado colonização. Foi na escola, por exemplo, que eu aprendi, observando o tratamento dos funcionários daquela escola, professores e gestores escolares, que havia uma certa subalternidade das mulheres em relação aos homens, da população LGBT em relação à população heterossexual e assim por diante. Por que eu estou falando isso? E por que eu trago essas questões? Porque eu acho que chegou o momento da gente discutir qual que é o nosso conceito efetivo de educação no Brasil. Me parece que a nossa compreensão da educação no Brasil ela é um tanto quanto positiva. E a gente fica repetindo de que a educação vai nos salvar de algum horizonte de tragédia, de tristeza, e efetivamente irá nos salvar. Mas de qual educação que nós estamos falando? Então, a partir dessas questões, eu queria muito rapidamente fazer algumas provocações para a gente pensar junto, né? Então, nós enxergamos o racismo como uma espécie de corpo estranho à educação. Nós acreditamos, de alguma maneira, que a educação é uma espécie de antídoto contra o racismo, né? Para que o racismo seja combatido, né? E contra os males, portanto, que o racismo produz e reproduz no interior da sociedade.
Nós acreditamos, de alguma maneira, que a educação é capaz de transformar o mundo e, efetivamente, ela é capaz de transformar o mundo. A questão é de qual educação que nós estamos falando. Eu quero reiterar essas questões para que a gente comece a pensar se não há no nosso pensamento e na nossa reflexão, sobretudo na construção ontológica do conceito de educação, um excesso de positividade da nossa parte. A educação é um processo de formação e de construção dos sujeitos, sujeitos que terão papel fundamental no interior da sociabilidade brasileira, isso é fato. Só que o problema é que a gente acha que a educação sempre tem um papel transformador e emancipador. E talvez a informação que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite, sobretudo para aqueles e aquelas que são educadores, é de que, na prática, nem sempre é assim. E o que eu queria anunciar, muito fundamentado na teoria do professor Silvio Almeida, e o ministro Silvio, apesar de ser um ministro de Estado, o título que ele mais gosta de ser tratado é o título de professor. Então, com base na teoria do professor Silvio, eu queria dizer que, se não fosse a educação, o racismo não teria como se reproduzir. O racismo faz parte de todos os processos educacionais. O racismo não tem como se reproduzir longe das políticas educacionais. Então, diante dessa realidade, a pergunta que eu gostaria de devolver para os senhores e para as senhoras é: qual que é o papel da educação na reprodução do racismo? Talvez essas questões que eu faço aqui, muito elementares, elas possam soar de maneira muito negativa ao ouvido dos senhores e das senhoras. Mas me parece que, se a gente não radicalizar na compreensão do que é educação e do que é o racismo, portanto, a gente não vai construir efetivamente uma educação transformadora. Bom, era isso. Muito obrigado. João, difícil falar depois de você, né? Muito obrigado por essas provocações e a gente pensar se a gente quer ser correia de transmissão ou de transformação, né? Acho que fica a convocação aqui. Vou passar agora para o Eliel, que vem do Ministério dos Povos Indígenas. Quando o assunto é educação escolar indígena, há uma série de demandas educacionais a serem atendidas. Desafios de infraestrutura, de deslocamento de estudantes, formação de professores indígenas, materiais didáticos e outros pontos que o nosso colega professor Tiago trouxe tão bem no painel anterior. Mas, frente a todos esses desafios vigentes, né, atualmente, como o MEC e o Ministério dos Povos Indígenas podem trabalhar juntos em prol da modalidade de educação escolar indígena? Obrigado pela pergunta. Boa noite a todos e a todas. Fico bastante feliz de estar aqui presente, né, com todos, né, um pouco emocionado também, né, muita gente. Eu sou indígena Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente estou no Ministério Indígena, no Departamento de Línguas e Memória, dentro da Secretaria, né, de Promoção de Direito Indígena, no Ministério Indígena, comandada pela ministra Sônia Guajajara. E essa pergunta, né, muito profunda, e também já dando continuidade à fala do Tiago, né, que foi muito bem colocada, e os demais anteriormente, né, da mesa, essas articulações, né, que a gente está realizando no Ministério, no sentido de trazer um pouco, aproximar a realidade dos povos indígenas no Brasil, né, no campo da educação, no campo, né, da cultura, no nosso departamento, alinhar um pouco como é a estrutura do Estado. Né? E a estrutura do Estado é dura, né? Tem um sistema, todo mundo conhece, mas, ao mesmo tempo, os povos indígenas, a nível nacional, atuando, né, na gestão maior, que é o Ministério Indígena, a gente vivencia esse pequeno tempo agora, nesse primeiro semestre, no sentido de reflorestar, né, no sentido de pluralizar, né, um pouco essa estrutura, no sentido de construir um sistema em que medida, através dela, nós podemos chegar ao bem viver. Né? Então,
os planejamentos, né, como a gente vai criando novas metodologias de pensar, por exemplo, no campo da educação, junto com o MEC também a gente está sempre discutindo, né, apontando, né, contribuindo, né, e construindo de uma forma coletiva, né, interministerial, comandada pela Sônia, em todos os espaços de decisão, colocar esse espaço como território indígena também no processo de construir essa política. E o que isso significa, né, eu vejo no campo da educação. Né, educação nesses espaços, que é a educação indígena, né, como foi colocada pelo Tiago, né, a educação indígena são um conjunto de valores tradicionais, edificada desde os tempos da ancestralidade, que é que continua no ser humano na produção dos valores nas novas gerações. Ou seja, os valores edificados nas origens, né, dos povos, ela continua na produção das novas gerações. E a estrutura do Estado, através da escola, seria também para contribuir nesse processo. E, nesse sentido, a política pública de educação escolar indígena, em todos os níveis, né, de fundamental ao ensino superior. E vai bater exatamente na continuidade desse valor nesses sistemas, né, dos valores tradicionais, mas também valores que é necessário hoje para a gente constituir como ser humano. Então, a humanidade de hoje, né, ela deve, né, através das políticas que nós trazemos também na articulação no Ministério Indígena, é a constituição a partir de uma pluralidade de visões, de valores, como uma floresta. Né? As florestas são constituídas de diversas árvores, né? Não são iguais. Essa diversidade de visões e modo de estar no mundo, promovida pela educação, né, tradicional dos povos, mas também fortalecido através do sistema de educação, desde o fundamental até o ensino superior, ele vai produzir um ser humano com multiplicidade de olhares, de compreensões. Ou seja, uma possibilidade de uma sustentabilidade do planeta. Então, a política indígena, hoje, na esfera de governo, estando no Ministério e tentando uma articulação maior, a educação escolar junto está nisso, é nessa perspectiva de produção de novas gerações, não só para os indígenas, mas numa humanidade planetária, sustentável, para que a gente possa continuar vivo nos próximos séculos. Porque o mundo hoje, né, você percebe que o conhecimento, né, ele produz uma geração de pessoas consumista que acaba degradando o planeta como um todo. Então, um pouco essa mensagem que quero trazer, né, em nome da ministra e também dos povos indígenas, que nós estamos nessa grande caminhada da construção de uma produção de uma nova geração, através de uma nova política para todos. Obrigado. Obrigada, Eliel. Que potência. Acho que para os educadores aqui a gente fica provocado a pensar modelos pedagógicos não monoculturais, né, que floresçam o melhor da nossa, não só na educação escolar indígena, mas na educação regular de maneira geral. Queria me voltar aqui agora para o outro lado e trazer uma pergunta para o secretário executivo do Conselho, o Paulo Pereira. Como o Ministério das Relações Institucionais, especialmente o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável, do qual o senhor é secretário executivo, podem contribuir com a pauta de equidade étnico-racial na educação básica nos próximos anos? Obrigado. Boa noite a todas, a todos vocês. Queria cumprimentar a minha professora Marcia Lima, você, em nome da senhora, todas e todos os presentes, a Priscila, que está comandando esse evento incrível e que é nossa conselheira, tem nos ajudado lá no Conselhão, a Ana, que é minha amiga, eu não via há muito tempo, e dizer que é uma alegria grande estar aqui. O Estado brasileiro é um Estado de muitas precariedades, a gente sabe disso, né? E parte da nossa luta é de fazer com que o Estado brasileiro tenha efetividade para construir as políticas que a gente sonha que o Brasil tenha. Mas tem uma coisa que o Estado brasileiro nunca foi precário. O Estado brasileiro é uma máquina de geração de desigualdades. O Estado brasileiro sempre foi muito capaz de gerar desigualdades.
eu acho que essa é a imagem central para qualquer pessoa que sente numa cadeira pública nesse país que quer ser um país justo, não é? Foi o Estado brasileiro que viabilizou que, na diáspora de 11 milhões de africanos, 5 viessem para o Brasil. Vejam, né? 5. A gente repete rotineiramente que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, mas quando o Brasil aboliu a escravidão, existiam estados na América que já tinham abolido a escravidão há 130 anos. 130 anos. Né? As instituições jurídicas brasileiras foram, de longe, as que mais resistiram à onda abolicionista. Né? A abolição nas Américas começou por volta de 1760. As instituições jurídicas foram bem, relativamente íntegras até os anos de 1880. Muito bem, isso no campo da escravidão. Mas, no censo de 1872, os escravizados eram só 15% da sociedade brasileira. Né? O Brasil tinha cerca de 30 e tantos por cento, quase 40%, de pretas e pretos livres, cuja a realidade da admissão de direitos era precaríssima. Qualquer pessoa que conheça um pouco da literatura... Eu estou me usando desse espaço aqui porque eu sou historiador do direito e adoro esse tema. Né? Então, o presidente Lula e o ministro Padilha não me pagam para falar disso. Mas eu estou aproveitando para falar um pouco disso, porque essa é uma realidade que não afetava só os escravizados e as escravizadas, mas que afetava ao povo afrodescendente, as pretas e os presos de modo geral. A elite brasileira, quando costurou a lei do ventre livre, projetava que o Brasil poderia segurar a escravidão até a década de 30 do século XX. Essa era a projeção da elite brasileira. Interrompida por uma onda de revoltas e de muito esforço das lutas do povo negro. Né? E quando a escravidão, de fato, mostrou que acabaria, e aí é o que o senhor estava dizendo, professor, está muito claro na literatura, uma série de reformas institucionais foram sendo construídas para garantir que a subordinação racial no Brasil sobrevivesse. Reformas no sistema de distribuição de terra, reformas no sistema de distribuição de mão de obra, um alto empenho financeiro em imigração, reformas no sistema... Muitos municípios no Brasil proibiam negros e negras a estudarem. Vejam, eu estou falando de gente livre, não estou falando de pessoas escravizadas. Proibiam, era proibido estudar. Né? Reformas no sistema educacional, tem uma série de reformas no sistema educacional no começo da República, que são reformas claramente racistas. Reformas no sistema eleitoral, a famosa Lei Saraiva foi revogada no governo Figueiredo, que é uma lei que teve um efeito sobre a população negra muito maior do que a população branca. Então, das precariedades do Estado brasileiro, tem uma que se destaca como uma não precariedade. O Estado brasileiro é uma máquina de produzir desigualdades. E nessa especialidade do Estado brasileiro, as desigualdades raciais são as preferências, são as que ele sabe fazer melhor. Por isso que o presidente Lula, quando reconstruiu o Conselho, e eu ouvi isso dele, disse, Paulo, a única coisa que me interessa na reconstrução do Conselho é que o Conselho possa enfrentar o problema das desigualdades no Brasil. É evidente que o papel do Conselho é pequeno, né? Tem atores que estão fazendo isso, né, como no caso do nosso Ministério da Igualdade Racial, o Ministério dos Povos Indígenas, povos originários, tem atores que estão puxando a liderança desse tema. Mas a nossa vontade é que, a partir do Planalto, a gente também possa dar uma contribuição e possa ajudar nessa coisa que a professora Márcia estava falando da transversalidade, que eu estou cada vez mais convencido que é um certo perigo, porque dilui um pouco os temas, né, professora? E enfraquece um pouco as pautas, de certa forma. Né? Mas esses temas são transversais, porque o problema do racismo não vai ser resolvido em uma pasta, em uma afinidade, ele é um problema muito mais amplo. A ideia é que a gente possa usar o Conselho também como um instrumento disso. O Conselho foi recriado, vou caminho para o fim, porque já estourei meu tempo. Vocês viram que eu falei do que eu não devia, agora que eu tenho que falar do que eu devo, eu não tenho mais tempo. O Conselho foi recriado, é o conselho mais inclusivo da história dos conselhos. Né? Um conselho que foi, historicamente, cerca de 10%, 12% de participação feminina, tem agora 40%, cerca de 30 e tantos por cento de pessoas identificadas como pretos, pardos, indígenas. Ainda é pouco. A gente quer, até o fim do governo do presidente Lula, alcançar, no mínimo, a paridade, né? Tanto para gênero quanto para questões étnico-raciais. E que está se organizando agora para formar os primeiros grupos de trabalho
com um papel forte em questões étnico-raciais. Então, tem uma série de grupos de trabalho formados para pensar cotas, educação antirracista e uma série de outros temas que eu acho que podem ser interessantes, Priscila, nessa nossa articulação. Tudo isso para finalizar e dizer, eu acho que a professora Márcia disse uma coisa importante, assim, a gente precisa parte do discurso no Brasil sobre a questão racial articula essa questão um pouco à americana. Só que nos Estados Unidos, a população afrodescendente é de 13%. No Brasil, é de 54%, posso estar um pouco desatualizado. A questão da inclusão racial no Brasil não é só uma questão de inclusão, de minoria, nos termos que a gente entende minoria. É uma questão de democracia. Esse país não será um país. Não será um país, será um amontoado de som e fúria, como diria o Faulkner, enquanto a gente não levar isso muito a sério. E aí a gente espera que a gente possa dar uma pequena contribuição a partir do Conselho, mas usando essa força que vocês todos estão produzindo a partir das bases e de toda essa riqueza que a sociedade tem construído nos últimos anos. Obrigado. Muito bom, secretário Paulo. Acho importante dizer aqui que a gente falou muito de responsabilização. É muito bom que a gente saiba pelo que a gente está se responsabilizando. Então, acho que esse panorama histórico que você deu aqui ajuda a gente a se convocar. Ainda levou elogio da professora aqui. Não sei se chegou aí. Ela falou, muito bom, muito bom. E aí a gente fica feliz, né? A próxima pergunta, a gente sai agora do governo federal. Vamos para os entes federados. A gente vai ouvir agora o secretário Luiz Miguel, representando aqui a Undime. Secretário, recentemente tivemos um grande avanço no compromisso com a equidade com a aprovação da condicionalidade do VAR do Fundeb, que prevê redução de desigualdade étnico-racial. Nesse contexto, como você acha que os municípios podem se comprometer com a implementação de políticas de equidade étnico-racial na educação? E como a Undime poderia apoiar, né, os municípios nesse processo de avanço na pauta? Ellen, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer Priscila e Olavo, a todas as instituições aqui, pela oportunidade de estar aqui. Eu disse, Olavo, eu já participei de muitas mesas, professora, mesmo sem ter mesa, mas talvez eu não lembro de ter sido tocado desse jeito, porque eu estou encontrando tantas respostas para tantas perguntas, eu estou reencontrando uma vontade de ser brasileiro que eu vim perdendo muito nos últimos tempos, uma vontade de fugir para onde não existe. E essa força daqui encontrar o Brasil que existe, o Brasil do qual eu faço parte. Então, Olavo e Priscila, obrigado pelo convite. A Undime se sente muito grato. Estou aqui com os presidentes das seccionais, o pessoal todo para repercutir, para a gente levar essa luta. Então, nós estamos sempre muito fortes. Eu quero, Ellen, e aí eu vou tomar a liberdade de parabenizar a Maim, na figura da Ellen, que esteve conosco desenvolvendo uma atividade com todos os presidentes também lá em São Paulo já, e nós estamos ali se de espera para continuar esse trabalho. Eu sou um homem, eu tenho uma estatura bem baixa, né, visto uma roupa bem elegante aqui, né, tô chique, bem com um crachá maravilhoso, e eu trago em mim a ancestralidade de Mãe Zezé, de Pai Duzinha, que eu ainda não sei por que a gente chamava assim, mas era assim, de Mãe Porcina e de Pai João Pedro, que era um preto retinto do sertão das Alagoas. Eu sou filho do seu Miguel, que era o servente da escola, que lavava o banheiro e que não contou para o filho dele que não dava para fazer uma série de coisas, pelo contrário. Ele e minha mãe, Angelita, fizeram o que foi possível para que eu pudesse estudar durante o dia. Mas eu já ganhava quase 1h30 de aula a mais dos alunos, estudando durante o dia, tendo acesso à escola. Eu quero dizer aqui que eu tive uma lição hoje, e aí eu quero cumprimentar toda a mesa na figura do Eliel. Sabe, Eliel, quando eu era mais ou menos da idade da Luísa, numa greve de professores, eu me refugiei numa biblioteca e eu queria entender as nossas origens. E eu comecei a pesquisar, porque eu queria escrever uma história que trouxesse a questão da cultura indígena
E ali nasceu um livrinho que eu publiquei lá naquela época, que está esgotado há muito tempo, chamado Arauê, que era esse menino de 14, 15 anos procurando e não encontrava nada escrito que trouxesse. Até para Barça eu fui encontrar alguma coisa. Esse menino depois, ele se viu maluco, e eu amo matemática e adoro língua portuguesa. Que mal tem nisso? Não tem, né? Aí eu resolvi fazer engenharia, e depois eu larguei engenharia, fui fazer letras. E aí hoje a Luísa me ensinou, Luísa, que dá para a gente ser tudo, sim. Né? Então, acho que eu sou um pouco Luísa daqui para frente. Tá? Eu vou continuar sendo Luiz, mas eu quero ser Luísa. Entender que não é a normalidade ser um pouco de tudo. Eu preciso, antes que eu termine sem falar, aquilo que eu vim falar, mas que brotaram outras coisas que não tinha como não dizer, eu quero primeiro fazer aqui a minha meia-culpa e pedir desculpa, porque a minha rede do município de Sudmenúncio não tem ainda uma política que traga a discussão da nossa história real. Isso, para mim, é um compromisso de vida que já vinha me incomodando, e eu não vou dar conta de iniciar o próximo ano letivo sem um trabalho muito forte. E tenho certeza que essa é a sensação que eu e todos os nossos presidentes das seccionais vamos levar, porque a Undime ela funciona em cascata. Estou aqui falando na representação de 5.568 municípios. Não dá para existir sozinho. E a Undime ela é muito mágica. Nós falamos de política educacional. E não dá para, num horizonte desse tamanho, contaminar com qualquer processo de disputa. Todo mundo é importante e necessário. E nós trabalhamos em cascata, e cada um dos que estão ali, com todos os outros regionais. Hoje pela manhã eu estava em São José dos Campos, participando de uma reunião lá na seccional nossa, no estado de São Paulo, são 49 polos da Undime. E é essa organização que faz com que a gente consiga, e conseguir, nos últimos anos, cumprir bem esse papel. Nós temos muitas dificuldades, mas nós temos muitas conquistas. E a escola, quanto mais próxima está da cultura do ambiente do aluno, melhor são os resultados. E podemos pegar quaisquer índices e mostrar. Pode ser o IDEB, pode ser qualquer outro. Então, nós precisamos da escola indígena, da escola quilombola, nós precisamos da escola de bairro falando e respirando a cultura e a vida daquele bairro, entregando aquela resposta. Gente, é muito legal ouvir no falar e no sotaque gaúcho da Luísa, né, contrastar ao mesmo tempo com todos os outros sotaques que nós estamos ouvindo. E eu prometo, Ellen, que em um minuto eu vou trazer aquilo que eu fui anotando tanto, e depois eu fui diminuindo e fui grifando. Não, isso eu posso. Mas eu quero dizer o seguinte, eu quero retomar, e esse resgate histórico, lembrar aqui que, antes de falar do VAR, a nossa lei número 1, de 1837, a primeira lei da educação, né, ela simplesmente impedia que os escravos pudessem frequentar a escola. Então, falar depois de tantas falas magníficas nos faz sempre remeter a elas, mas não tem jeito de não ser. Por tudo que nós ouvimos aqui, a escola tem que consertar o problema que ela causou. Eu estou convencido que a escola causa quando ela entrega possibilidades diferentes a quem nela está, e quando o filho do lavador do vaso sanitário que varrei o chão se torna o secretário de educação do município, que tem a honra de estar junto com todos os nossos companheiros aqui, representando um Brasil inteiro, de quase mais de 5.500 municípios, em uma geração fazer a transformação total, que nós só precisamos de 20 anos, gente. Nós só precisamos de 20 anos para virar esse país do avesso, mas é 20 anos fazendo aquilo que tem que ser feito. Isso começa com a gente, isso começa com o município alfabetizando adequadamente, no tempo certo. Nós temos um grande desafio, a lei que implementa o VAR. Nós éramos contra o VAR na Undime, porque nós dizíamos que Fundeb ele tinha um papel de fazer equalização, e, de repente, não era uma questão de mérito, mas, ao final, quando conseguiu-se incluir todos esses elementos, ele se tornou muito interessante e um instrumento muito importante, porque os gestores, muitas vezes, só entendem, sobretudo os prefeitos, os governadores, do financeiro do processo. Então, isso virou o nosso instrumento, a nossa oportunidade de diálogo. Então, é muito importante que nós possamos trabalhar agora, orientar as nossas redes, nós ajudarmos a orientar as redes, inclusive para as crianças assumirem
a sua identidade e assumir quem você é, e não ter mais medo de usar a palavra preto, eu sou preta, eu sou indígena, né? Então, nós precisamos usar todos esses momentos, nós precisamos debruçar para os resultados. Gente, os resultados agora do VAR mostraram que 2.730 municípios não cumpriram a condicionalidade de diminuir a desigualdade social. E o meu foi um deles, de novo. E aí a gente se perguntava, mas como a gente faz tanta coisa para todo mundo? Pior ainda, porque tantas vezes eu já me deparei com essa informação, conversei com tanta gente, mas eu não tive a ousadia de parar e de juntar cada escola e observar. E aí tem gente que diz, mas eu vou lá agora, eu quero saber quem são os pretos. Não precisa, gente, basta olhar os piores resultados, que ali está o diagrama do que está colocando, do que essa escola fez. E, por fim, dizer que a Undime apoiou o GLE10, Instituto da Mulher Negra, e o Instituto Alana numa pesquisa, e ela mostrou que 71% das secretarias, isso foi em 2022, não realizam nenhuma ação com relação à cultura negra. Então, eu acho que eu não quero falar do passado, mas eu quero olhar para frente, e para olhar para frente a gente tem que olhar a história, porque a história não é passado, é um pedaço da nossa vida, ela continua presente, tá, na nossa Constituição. E eu fico me perguntando, o que nós já perdemos por não usufruir do conhecimento que todos os nossos grupos, as nossas etnias, todos os nossos povos têm? Quanto conhecimento da medicina nós matamos ao ignorar o conhecimento indígena? Quanto de ações nós deixamos e até onde nós vamos? Não dá mais. Então, contem com a Undime neste processo e de forma muito viva com esse militante que aqui está recuperando um pouquinho aos poucos o orgulho de ser brasileiro. Obrigada. Muito bom ouvir da perspectiva do município. É esse ente que está bem pertinho das pessoas. A gente vai falar muito aqui de primeira infância e como o racismo impacta de um jeito, às vezes, irreversível nessa etapa. Então, a responsabilização pública aqui, que a Undime colocou, é muito poderosa para a transformação que a gente precisa. A gente vai para a nossa última pergunta individual. Secretário Fábio, que está aqui representando o Concede. O Concede tem uma importante participação na articulação das organizações envolvidas com a educação pública, como o Ministério da Educação, estados, municípios, congresso, conselhos, entre outros. Como vem sendo pensada e articulada a agenda de políticas de equidade étnico-racial por vocês? Como os estados podem encaminhar nessa pauta? Bom, boa noite, né? Acho que é boa noite já para todos. É um prazer estar aqui com vocês, agradecer o convite, representar o nosso presidente Vitor aqui é uma honra. O Concede, ele tem um papel de articulador muito grande. Nós estamos muito próximos da bancada federal e isso faz com que a gente aproxime. E o Concede sempre vem discutindo muito isso, essa questão do olhar para a educação, que ela possa incluir cada vez mais. E a aprovação agora recente do novo Fundeb, ao nosso ver, é uma evolução. A gente caminha, não estamos no nível que nós queremos, nós temos certeza disso, mas nós estamos caminhando. E quando você vem para a questão da equidade, o VAR que o Luiz apresentou, ele motiva os gestores. Eu fui gestor, eu sou servidor efetivo da rede Tocantins, sou filho de professora, trabalhei no chão da escola por 10 anos, mas também fui prefeito da minha cidade. E passei a entender bem a gestão de uma forma mais macro. E fui convidado há um ano para ser secretário de Estado. E a gente traz a experiência da gestão para a educação, para esse ambiente ali, por mais que eu seja professor, mas a gente sabe da dificuldade que é implementar mudanças, implementar os nossos sonhos. E o Concede faz isso com a bancada, com o Congresso, buscando dar essas condições e mostrando o outro lado. E também discute muito. Nós estamos discutindo muito avaliação. Nós queremos
um desenvolvimento por um todo, para que todos possam, que as crianças todas possam ter uma educação de qualidade. Mas, para isso, precisamos ter uma avaliação. Uma avaliação que ela ocorra a cada 2 anos é tardio. A resposta é tardia. Então, hoje, uma grande discussão que tem no Concede é a avaliação dos estados. Enquanto o território, com o novo Fundeb, eu estou discutindo agora a educação do território. Estamos discutindo a educação da escola pública, não só da escola estadual. E, para isso, nós temos que ter a avaliação do Estado. No meu Estado, nós estamos implementando agora. Por quê? Porque a gente pode ter respostas rápidas. E, quando você olha na equidade, é fundamental você dar o diagnóstico, apresentar ali o resultado daquela escola, mostrar que ela tem que evoluir. E isso se faz com monitoramento, com avaliação, com a formação dos professores. Nós precisamos trabalhar muito formação. Um currículo que realmente traga o sentimento de pertencimento. O currículo nosso hoje ele tem carência. O currículo das escolas ele não transmite esse pertencimento para uma grande parte dos nossos alunos. Então, a gente precisa repensar isso. E no Estado do Tocantins, agora eu vou passar um pouco da minha experiência, o Estado do Tocantins ele tem um olhar muito inclusivo. E nós temos na nossa rede, mais de 60% da rede estadual do Tocantins já tem psicólogo e assistente social na escola, trabalhando com orientador. E eles trabalham a equidade. Nós trabalhamos a equidade não só com o currículo, com os professores. Nós estamos trabalhando com o currículo e esse time que está dentro da escola. Porque nós acreditamos que a gente precisa trabalhar isso com mais profissionais. E está sendo um ganho gigantesco. Há um ano nós estamos trabalhando desta forma, com essa equipe multidisciplinar, que ela agrega muitos valores, ela desperta dentro do ambiente escolar esse sentimento que não pode deixar ninguém para trás, que todo mundo tem que vir. E eu espero que agora eu possa colher muitos frutos disso também, né? Tendo em vista desse investimento que o Estado está tendo. Então, eu acredito que o Concede ele tem uma pauta muito propositiva com a questão da formação dos professores. Nós identificamos e sabemos o quanto o nosso professor precisa estar sendo formado, sendo trabalhado. Toda a questão da pluralidade cultural. O meu estado é um estado mais novo da federação. Ele é um estado que ele já tinha uma comunidade muito grande. Você vai na Ilha do Bananal, uma comunidade muito grande indígena. No Jalapão, uma comunidade tradicional, muitas comunidades quilombolas. E aí veio a criação do Estado. E ficou multicultural. Nós recebemos cidadãos do Brasil inteiro. Então, existe uma diversidade muito grande cultural no Estado do Tocantins, e nós trabalhamos muito isso, essa pluralidade. E eu me encontro muito dentro do Concede nesse aspecto, nessa discussão, nesse olhar para todos e nessa busca também de ter uma educação de mais qualidade. Então, eu acredito muito que essa união e esse novo olhar do MEC também para o território está facilitando o nosso trabalho. Como o Luiz colocou, nós estamos agora com auxílio financeiro, que se os municípios cumprem as suas pactuações, as suas metas, vão ter recurso financeiro para os nossos governadores também. Então, assim, é um incentivo, e o Concede está aí para contribuir com todas as políticas públicas voltadas para a educação, e, em especial, para essa questão toda étnico-racial aí. Obrigado, secretário. É muito bom ouvir aqui quem apoia os entes federativos de Estado e município com essas provocações. Acho que o senhor trouxe muitos pontos também de políticas de fato intersetoriais, a gente pensar em formação de professores, em financiamento, e a gente espera que o dia de amanhã tempere aí essa discussão para as pessoas que representam os estados aqui saírem ainda mais munidas, né, para implementar políticas de ERER. Bom, gente, estamos chegando ao final do nosso painel.
Eu queria dar o espaço aqui para cada painelista fazer uma consideração final de 1 minutinho, com um pouquinho de chorinho, mas tentem fazer em 1 minuto. E eu acho que aqui vocês podem falar a partir do lugar de vocês, mas se quiserem comentar brevemente alguma outra fala, quem não fez a audiodescrição, agora é um bom momento para fazer. Aí esse tempo não conta, né, gente? Mas vou passar a palavra e acho que a gente pode, dessa vez, começar por aqui. Pode ser? Bom, eu sou negro. Estou vestindo um terno azul. Minha esposa que preparou, viu? E adorei aqui o posicionamento do professor, não me recordo o nome, sobre o currículo oculto. Eu achei engrandecedor, enriquece vir numa discussão dessa e escutar um indígena falando desta forma. É maravilhoso. E traz desafios para a gente, que realmente nós temos que identificar esse currículo oculto que está aí, que ele acontece nas escolas, mas que nós não conseguimos expandir para a rede. Então, eu acredito que isso é uma reflexão muito importante e eu levo para mim no dia de hoje. Fazendo a audiodescrição que eu não fiz, né? Sou homem, branco, estou usando um terno escuro, tenho cabelo preto, embora menos do que eu gostaria de ter, cada vez menos, e o governo acelera isso a passos largos. Mas eu queria só agradecer e felicitar vocês e o Priscila, todos vocês que estão na organização. Um evento incrível, acho que é muito bacana ter todos vocês aqui, aprender, né, com esses panelistas incríveis aqui, e dizer que a gente queria muito que vocês vissem no Conselho do presidente Lula, no Conselhão, Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável, um espaço para internalizar as reivindicações e os projetos e os sonhos de uma educação que consiga enfrentar, né, essa fossa das desigualdades étnico-raciais brasileiras. Como eu disse rapidamente, a gente está formando uma série de grupos de trabalho que tem essa temática, puxado pelos vários conselheiros e conselheiras que nós temos no Conselhão, que são identificados com essa pauta. O Conselhão vai ter uma comissão temática exclusiva para tratar da redução das desigualdades. O presidente Lula quer ir em algumas reuniões, então a gente está escolhendo alguns temas que a gente acha que são mais centrais para convidá-lo, né, para que ele possa vir. E é dizer isso, e usar um pouco essa possibilidade que o Conselhão tem de fazer uma espécie de mesa em que todos os atores conversam, quer dizer, um espaço de articulação entre atores privados e públicos, que, na verdade, é o que vocês estão fazendo aqui, né? É a oportunidade que a gente tem aqui de ver atores privados e públicos olhando para o mesmo lugar. Então, obrigado demais pelo convite, foi uma honra aprender com todos vocês, com todas e todos vocês. Obrigado. Bom, gente, eu também queria agradecer a todos pela educação, o convite ao Ministério dos Direitos Humanos. Queria aqui também agradecer a presença e reconhecer a presença do Frei Davi, que é uma importante liderança popular, um grande exemplo de educação popular no Brasil. Eu comecei dizendo dos desafios da educação, mas eu também queria dizer que se eu cheguei a algum lugar, eu devo tudo isso à educação. O horizonte para o qual o meu contexto me oferecia, eu jamais conseguiria, inclusive, ter uma formação. E a educação me proporcionou tudo isso. Então, esse reconhecimento também não anula em absoluto todas as questões que a gente precisa fazer para avançar enquanto Brasil. E uma coisa também que eu gostaria de anunciar enquanto Ministério dos Direitos Humanos é a importância do professor e do profissional de educação para o Ministério dos Direitos Humanos. A gente acredita, enquanto Educação e Direitos Humanos, que o professor em sala de aula é o elemento mais fundamental para a educação e direitos humanos. Então, portanto, considerando os últimos acontecimentos, o Ministério dos Direitos Humanos vai criar um protocolo específico junto à ouvidoria, o Disque 100, para o atendimento de denúncias e violações de direitos humanos contra professores e professoras, censura e assim por diante. Já já a gente vai anunciar isso aí ao público. E, por fim, eu queria terminar com a poesia da Cecília Meirelles. A primavera chegará, mesmo que ninguém mais saiba seu nome, nem acredite no calendário, nem possua jardim para recebê-la. A primavera chegará. Era isso.
É realmente difícil falar depois dele, né? Bem, gente, então, como só tenho 1 minuto, a minha autodescrição, esqueci de novo. Eu sou uma mulher negra, com o cabelo enrolado, crespo enrolado na altura do ombro. Estou usando uma calça colorida, verde, preta, e uma blusa preta e um casaco e um terno amarelinho, bege, sei lá, algo assim. Acho que a gente esqueceu de falar uma coisa. Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. Não se faz nenhuma dessas mudanças sem dinheiro, né? Então, a transversalidade que estava lá na minha pergunta, eu acho que é muito importante que a gente garanta não apenas a transversalidade nos ministérios, mas no orçamento, né? Então, isso é muito difícil, mas nós estamos com uma campanha muito forte do Ministério da Igualdade Racial para que a igualdade racial fique entre pelo menos os 5 primeiros temas do PPA. E nós estamos indo muito bem nessa votação, porque a gente chegou a 4º lugar, chegamos em 3º lugar, voltamos para 4º, mas queremos fechar entre os 5 primeiros, porque precisamos de orçamento para fazer mudanças dessa envergadura. Então, por favor, votem no PPA e contribuam para essa transformação. Obrigada. As últimas palavras, né, nesse evento aqui, né, quero dizer nesse momento uma mensagem, uma reflexão, né, em nome do Ministério Indígena e dos povos indígenas, que cada indígena que está no Brasil, os povos, né, ele tem uma trajetória, história e território, né, ele representa isso. E essa representatividade ela tem que ser potencializada no espaço da educação escolar, né, espaço da educação escolar indígena, especialmente, né, e onde os conhecimentos possam se encontrar, né, e não se sobrepor ao outro. Então, nesse processo se constituem valores humanos, outros valores na qual vai dar sentido ao tempo e espaço. Então, nesse tempo e espaço, nós, na nossa língua, chamamos de tecorá, que é o território. Então, com essas palavras, quero dizer, os povos indígenas têm muito a contribuir na construção permanente de educação escolar indígena, como um todo. Obrigado pela presença e pela atenção todos aí, e fico bastante feliz. Eu quero finalizar dizendo e fazendo minhas palavras do presidente Lula nessa viagem para a Europa, em que diz: não dá para a gente deixar de falar da desigualdade em cada momento, em cada coisa que a gente fizer. Um país com o tamanho de desigualdade que existe no nosso não tem condição de ser feliz se você tiver o mínimo de sensibilidade e de vocação para ser um ser humano. Eu quero aqui aproveitar que nós temos diferentes ministérios, nós temos representantes do Conselhão, e dizer que nós, gestores, precisamos de ajuda do governo, porque nós temos um problema muito sério em formação inicial de professor. As redes sérias estão precisando receber os professores e fazer, na formação continuada, aquilo que deveria ser feito nas faculdades, nas universidades. Então, abracem conosco essa pauta, estamos à disposição para levar. Um dia me concede encaminhar ao Ministério uma carta conjunta falando dessa situação de emergência, porque nós avançamos e chega num ponto que você não consegue avançar mais porque está faltando instrumento ao professor. Não temos problemas com modalidades, mas os cursos na modalidade de educação à distância que são oferecidos, eles promovem uma distância do professor para a sala de aula. Então, isso precisa ser revertido com urgência. E eu quero aí conclamar todas as nossas seccionais para que a gente faça essa onda, né? Peço para levantar rapidamente, olha lá, todas a Undime se faz presente para a gente levar essa onda de conscientização a todo mundo. E, por fim, dizer que nós não vamos abrir mão de todo o conhecimento de todos os brasileiros para ser a nação que a gente merece ser. E aí eu quero aqui, com a ajuda do Eliel, dizer que todo esse conhecimento se encontra no Tecorá. Espero ter sido coerente na minha construção, Eliel. Muito obrigado por participar com vocês aqui. Bom,
a gente fecha esse painel. Eu queria agradecer novamente os presentes e dizer que a gente está feliz de ser brasileiro aqui com esses compromissos, né? Esses compromissos do Executivo, dos entes federados e de suporte e de promoção da equidade étnico-racial em todas as escolas através do Executivo. Então, obrigado, Jaque. Vou passar a palavra aqui e a gente termina. Obrigada, Ellen. Obrigada aos nossos painelistas.